Fala, meu povão do oitavo ano, tudo certo? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. A aula de hoje vai ser sobre resoluções de exercício de números reais. Antes disso, vamos relembrar um pouco o que é esse conjunto dos números reais. Vale ressaltar que o conjunto dos números reais tem vários outros conjuntos que estão contidos neles. Por exemplo, inicialmente estudamos o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais, ele era composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e ia até o infinito. Então, os números naturais foram os primeiros números inventados, eles nasceram com a necessidade, certo, de contabilizar quantidades. E aí, com o advento da Renascença, surgiu os conjuntos dos números inteiros, explodiu as grandes navegações, houve a necessidade monetária de dizer o que era dívida, o que era saldo, teve que existir o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai lá do menos infinito, por exemplo, e ele vai lá no menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e vai até o infinito. Então, eu posso dizer o seguinte, que o conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Depois disso, veio o conjunto dos racionais, ou seja, são aqueles números que podem ser expressos em forma de fração, ou seja, eu tenho o número x, certo? Esse número x é um número a dividido pelo número b, tal que, certo? O x não, o a, perdão, tal que o a, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? E o b, ele tem que ser diferente de zero. Então, todo número, resumindo tudo isso daqui que eu escrevi, todo número racional, ele pode ser escrito em forma de fração. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números racionais. Também posso dizer que o conjunto dos números inteiros também está dentro do conjunto dos números inteiros. Aí vocês me perguntam, professor, mas como que você vai escrever o conjunto dos números naturais em forma de fração? Por exemplo, eu não posso escrever que o 1 é a mesma coisa do 5 dividido por 5, não é igual a 1. Então, pronto, então eu escrevi o 1 como uma fração. Posso muito bem exemplificar isso. Mas olha só, o b ele não pode ser negativo, não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Compreendido isso? Estudado o conjunto dos números racionais, passamos a estudar o conjunto dos números irracionais, ou seja, o conjunto dos números irracionais ele é a negação do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números irracionais ele é a negação de todos os outros conjuntos que estudamos até aí. Então, olha só, o conjunto dos números irracionais são números que não podemos escrever em forma de fração. E aí nós temos alguns números famosos, por exemplo, o π. O π ele é igual a 3,1415 e vai até o infinito. Ou seja, os irracionais são números que têm uma representação decimal e depois dessa vírgulazinha bem aqui, eles são todos caóticos. Ou seja, o que são caóticos? Eles não têm números aqui periódicos, eles se repetem de forma aí desordenadas. Nós temos o número π, por exemplo, raiz de 3 também não tem como reescrever em forma de fração, certo? Porque raiz de 3 vai ser 1,71 e um monte de número aqui que não são periódicos, beleza? Estudado isso daí, nós passamos a compreender o conjunto dos números reais. O conjunto reais, certo? O conjunto dos números reais, ele é a união, certo, dos números racionais com os números irracionais. O
O conjunto dos números reais é mais ou menos isso. É mais ou menos não, é isso, beleza? E olha só, ou um número ele é real, ou um número é racional, ou então um número é irracional. Então, se o número for racional, ele não pode ser irracional. Pode ser uma lógica bem besta, mas não é não, viu, galera? Então, dando essa revisão, vamos agora compreender esses exercícios que eu pedi para vocês realizarem. Beleza? Agora eu vou apagar isso daqui depois de ter feito essa revisão. O exercício número 1, ele fala o seguinte: observe os números a seguir. Olha só, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou dar um Ctrl Z, certo? E vou apagar só essa parte de baixo aqui, ó, que nós vamos precisar dessas outras que estão escritas aí. Beleza? Então, lembrando que todos esses números, a união de todos esses números, formam o quê? O conjunto dos números reais. Fiquem com isso daí. Aí ele fala aqui na questão, observe os números a seguir. Eu tenho menos 4, menos 2,3, menos 1 quarto, 0, 0,6, aqui é uma dízima periódica, o 1 e o raiz de 8. Qual deles pertence ao conjunto? Aí ele pega e fala, a letra A. Quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais? Olha só. Vamos olhar aqui para o conjunto dos números naturais. Então, ele é 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito. Os únicos números que estão nessa tabela aqui, que eu posso dizer que pertence aos números naturais, é o número 0, que pertence aos números naturais, ele está bem aqui, e o número 1. Nenhum desses outros números eu posso dizer que ele é natural. Beleza? A letra B, ele pergunta o seguinte, ó, qual desses números pertence aos números inteiros? Então, os números inteiros, ele tem a parte negativa e a parte positiva. Então, eu posso dizer que o menos 4 é um número inteiro, certo? Eu posso dizer que o 0 também é um número inteiro, olha só, o 0 está aqui, o menos 4 ele vem depois aqui, eu não escrevi, mas subtende que ele está localizado ali. E eu tenho o número 1, certo? Eu tenho o número 1. Nenhum outro número, certo? Pertence aí ao conjunto dos números inteiros. E aí eu passo para a questão C. Ele fala, o conjunto dos números inteiros, certo? Pertence ao conjunto dos números inteiros, mas não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, ou seja, ele está avaliando apenas a parte negativa. Por exemplo, se pertence ao conjunto dos inteiros, mas não pode pertencer ao conjunto dos naturais, subtende que eu elimino todos os meus números positivos do meu conjunto dos números inteiros. Então, aqui vai entrar apenas o número 4. O 4, porque olha só, o 0, ele é inteiro? É, mas ele também é natural, não pode pertencer aos naturais. Eu tenho o número 1, ele é inteiro? É, mas ele também é natural, então ele não se enquadra nisso que eu estou querendo estudar. Beleza? Agora, olha só, ele pergunta aqui, ó. Aqui o que é de racionais? Então, pertence aos racionais, mas não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, olha só, os números inteiros são esses daqui de cima, então são números que eu posso escrever em forma de fração, mas não pode resultar em um número inteiro. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 2,3. Tem como eu escrever isso daí como um número no caso é inteiro? Não tem, né? Então, o menos 2,3 ele se enquadra nessa pergunta, certo? Então, aqui é meu primeiro número. O outro número também vai ser 1/4, menos 1/4. 1/4 é uma fração, lembrando que o conjunto dos números racionais são os números que eu posso escrever em forma de fração. Então, esse daqui entra muito bem aqui nos racionais, então é menos 1/4 aqui também essa resposta, beleza? E outro número que eu posso dizer que é um número racional, mas não é um inteiro, é essa dízima periódica aqui, ó. Porque toda dízima periódica ela é um número racional, beleza? Menos 0, quer dizer, 0,6. Então a resposta da questão 1 é essas respostas bem aí, tranquilo?
A questão 2, ele fala, observe os números a seguir. Eu tenho 6, raiz de 6, 6,6 e menos 6. E aí ele me pergunta, identifique quais deles são reais e naturais, certo? Então ele pergunta, ó, tem que ser real e natural, certo? Real e natural. Então o único número que eu posso dizer que ele é real e natural é apenas o número 6, certo? Olha só, o número menos 6, ele é real? É, porque os números reais são todos esses números que estão compreendidos aqui. Ele é real? Beleza, mas olha só, ele não é natural. Então, não entra no meu padrão. Então, apenas o número 6. Na B, ele fala reais e inteiros. Quais números são reais e inteiros? Olha só, o 6, ele é um inteiro, e o menos 6, ele também é um inteiro. Então, eu vou escrever aqui o 6 e o menos 6. Raiz quadrada de 6 e 6,6, ele é real? Ele é real. No entanto, ele não é inteiro, então eu não posso escrever ele bem aqui na letra B. A letra C, ele fala números reais e racionais. Lembrando que os racionais, eles são números que eu posso escrever em forma de fração. O 6, eu consigo escrever ele em forma de fração? Consigo. Por exemplo, 12 dividido por 2 é igual a quanto? A 6. Então, eu posso dizer que o meu 6, ele é um racional. Beleza? O menos 6, eu posso, né? É só escrever menos 2 dividido por 2, ou menos 12 dividido por 2 vai dar quanto? Menos 6. Então, eu escrevi o menos 6 em forma de fração. Então, o menos 6, ele se encaixa aqui perfeitamente, certo? Qual outro número aqui, ó? É 6,6. Ele é real? Sim, mas ele é racionais? Ele é racionais. Por exemplo, se eu pegar 66 e dividir por 10, vai dar 6,6. Então, 6, eu vou colocar ponto e vírgula para diferenciar de 6,6. Então, 6,6, ele entra aí perfeitamente, beleza? E nenhum outro. Agora a pergunta, tem que ser real e irracional. Lembrando que os números irracionais são números que são representados em forma decimal, e o número depois da vírgula ele não tem um período, ele é todo caótico. Então, o único número que pode representar dessa forma é a raiz quadrada de 6. Beleza, galerinha? Certo? Então, agora passamos para a questão número 3. A questão número 3, ele fala qual desses números é maior. E aí eu tenho o seguinte, ó, qual dos números é maior? Raiz quadrada de 5, olha só, raiz quadrada de 5, se eu realizar esse cálculo na calculadora, isso vai dar 2,23 3606 e assim vai repetir infinitamente. Observem que depois da vírgula ele não tem nenhum período, nenhum número que se repete, então ele é um número irracional. Se eu pegar 22 e dividir por 9 na calculadora, eu vou obter 2, certo? 2,44444. Então, isso daí seria uma dízima periódica. E aí a gente avalia qual número que é maior, 2,23 ou 2,40. Então, eu vou dizer que a minha raiz quadrada de 5 ela é menor do que 22 dividido por 9. Beleza? Certo? Então, o maior desse daqui é 22 dividido por 9. Agora a gente passa aí para estudar sobre pertinência, né? Pertence ou não pertence esses elementos ao conjunto dos números reais? Na letra 4, ele fala o seguinte, ó, usando o símbolo de pertence ou não pertence, estabeleça a relação entre eles. Por exemplo, o 100, ele pertence ao conjunto dos números reais? O 100 pertence ao conjunto dos números reais? Pertence. Pertence muito bem, olha só. Pertence ao conjunto dos números reais. Esse asterisco que está aqui em cima significa que é os números reais, mas que não tem o zero neles, beleza? Agora, olha só. Ele pergunta na letra B.
100 pertence ao conjunto dos números reais positivo, então ele só considera os números reais positivos, por isso que ele coloca esse sinal de mais aqui. O 100 pertence sim ao conjunto dos números reais. Agora a letra C. A letra C ele pergunta, ó, o 100 pertence ao conjunto dos números reais negativo? O 100 é positivo, então ele, ó, não pertence, certo? Ele pergunta, raiz quadrada de 9 pertence ao conjunto dos números reais? Pertence, né? Porque raiz quadrada de 9 é igual a 3. E 3 pertence ao conjunto dos números reais. E aí a gente passa para a questão E. A questão E ele fala, menos raiz quadrada de 9 pertence aos reais? Pertence. Isso daqui é um número inteiro, posso dizer que é um número inteiro, certo? Então eu posso dizer que pertence. Raiz quadrada de menos 9 pertence ao conjunto dos números reais? Galerinha, aqui, ó, não pertence. Dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Fixa bem isso que eu estou falando. Dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de números negativos. Entretanto, quando tivermos no terceiro ano do ensino médio, vamos estudar conjunto dos números complexos. Dentro do conjunto dos números complexos, vamos saber que existe raiz quadrada de número negativo, sim, mas dentro de um conjunto que é maior que o conjunto dos números reais, que nós não vamos ver nem tão cedo, a não ser a título de curiosidade. Beleza? Agora, olha só, 2,6 pertence ao conjunto dos números reais positivo? Pertence, né? Então, eu posso dizer que pertence, e as minhas respostas da letra 4 são essas aí, bem pouquinho, bem rapidinho. Agora, olha só, uma prova aí da Saresp de São Paulo. José, com sua calculadora, determinou o valor de raiz quadrada de 50 e obteve como resultado 7,0710678. Vocês conseguem observar que esse número, depois da vírgula, ele tem uma representação caótica, ele não tem um período certinho. Uma hora ele é 0, outra hora é 7, outra hora é 1, outra hora é 0, outra é 6, outra é 7. Ele não tem nada ali que segue um padrão. Então, isso daqui é um número irracional, certo? São números que são representados em forma decimal, mas que os números depois da vírgula não representam nenhum padrão. E aí ele pergunta, pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é periódico? Ele fala que pode provar isso daí. E não periódica. É, portanto, o conjunto, portanto, um número. Então, ó, natural ele não é, porque os naturais são 0, 1, 2, 3. Racional também não é, porque se ele é caótico depois da vírgula, ele não pode ser escrito em forma de fração. Inteiro relativo, né, se é positivo ou negativo, também não pode, porque números inteiros é menos 1, menos 2, menos 3, 10, 15. Então, aqui também não é. Não pode ser essa, não pode ser essa. Então, só vai sobrar quem? A minha letra A. Então, essa é a questão correta, beleza? Então, resolvemos aí essas 5 atividades aí do livro A Conquista da Matemática. E aí eu passei uma questãozinha aí, certo? Do caderno de atividade, que é da SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, certo? É uma provinha militar que vocês podem realizar até os 21 anos. Caso passem, vão estudar aí na Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Três Corações, Rio de Janeiro, é Minas Gerais. Alguns dois, esqueci, não lembro no momento. E você estuda nessa escola para se tornar um oficial do Exército Brasileiro. Você entra como cadete, certo? Estuda lá um período, ganhando uma bolsa remunerada, saindo de lá, você vira oficial do Exército Brasileiro. Depois você vai para a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. É uma prova bastante concorrida e de questões nada fáceis. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que tudo é possível e fácil também de resolver algo que parece ser impossível, né? Cair em contradição no que eu disse, mas segue o jogo. Olha só,
A soma e a diferença de dois números naturais é sempre um número natural? Olha só, se eu fazer a soma de dois números naturais, vai resultar em um número natural? Vamos pensar com isso? Ó, vou pegar aqui, por exemplo, ó, os números naturais, eles são quem? Eles são 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. Se eu fazer a soma de dois números desse daqui, por exemplo, aqui, ó, o 3 mais 1 vai resultar em quê? Em 4. É um número natural? Certo, então tá certo. A soma, a gente viu que tá certo. Mas se eu fazer a diferença, por exemplo, eu quero escolher o número 1, então os números naturais eles são positivos, e eu quero subtrair pelo número, por exemplo, 4 positivo. Vou subtrair pelo número 4 positivo. Olha só, eu tenho R$ 1, certo? Mas só que eu devo 4. Se eu tenho R$ 1 e devo 4, isso vai resultar em quê? Em uma dívida de R$ 3. Então, olha só, a soma deu ok. Mas a subtração, se eu somar um número natural positivo, se eu subtrair um número natural positivo por um número, né, natural positivo, pode resultar em quê? Em um número inteiro. Então, nem sempre resulta em um número, né? Nem sempre resulta em um número natural, a letra A. Então, essa daqui, ó, tá eliminada, ela tá errada. Agora ele fala, ó, o produto e o quociente de dois números inteiros é sempre um número inteiro? Vamos avaliar essa questão, mas antes deixa eu apagar isso daqui e deixar tudo limpo para B. Beleza? Então vamos resolver a B aqui, ó. O produto e o quociente de dois números inteiros é sempre um número inteiro, ó. Lembrando que a palavra produto significa multiplicação e quociente significa divisão. Então eu vou pegar dois números inteiros aí qualquer, por exemplo, ó, mais 2 e vou multiplicar por menos 5. 2 vezes 5 dá igual a 10, mas só que eu tenho que fazer o jogo de sinal. Positivo com negativo dá o quê? Negativo. Isso daqui é um número inteiro? Beleza, é um número inteiro. Mas se agora eu fazer a divisão, por exemplo, de menos 5 dividido por 2, isso daqui é 2 menos 2,5. Menos 2,5 é um número inteiro? Ó, negativo. Não é um número inteiro, é um número racional. Eu consigo escrever em forma de fração. Então, essa minha questãozinha ela está errada. E aí eu passo para a letra C. A soma de dois números racionais é sempre um número racional? Olha só, se eu somar sempre dois números racionais que podem ser escritos em forma de fração, sempre vai resultar em um número racional? Por exemplo, aqui, ó, se eu somar 5 sobre 2 mais 5 sobre 2, olha só, meus denominadores são iguais, eu conservo ele. 10, 5, falei a resposta, né? 5 mais 5 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Isso daqui é um número racional? É um número racional. Por quê? Porque eu consegui escrever ele em forma de fração. Então, eu vou dizer que essa questãozinha aqui, a letra C, ela está correta, porque eu não consigo colocar ela em contradição. Eu coloquei em contradição a letra A, coloquei em contradição a letra B, mas a letra C eu não consigo colocar ela em contradição. E aí passamos para a letra D. Por mais que eu já achei a resposta, vamos contradizer as outras aí. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional? Lembra lá que eu falei do número π? Então, se eu pegar um número π, certo? Um número π positivo, certo? E fazer o quê? Somar ele com o número π, certo? Negativo. Então, olha só, a soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Então, eu peguei um número irracional positivo, certo? E peguei um número irracional negativo, certo? E somei os dois, ó. Esse resultado aqui vai ser igual a zero. Zero é um número irracional? Ele tem casas decimais? Não tem. Então, essa questão aqui está errada. Eu também posso negar, fazer essa questão cair em contradição da seguinte maneira, ó. Raiz de 2 menos raiz de 2, olha só, aqui é um número irracional. Aqui também é um número irracional. Então, olha só, eu vou dizer que esse é positivo. Deixa eu apagar aqui porque não ficou legal.
não ficou legal, vou apagar aqui, ó. Só um momentinho. Olha só, agora eu vou apagar aqui, né? Eu peguei o número positivo aqui e agora subtraí pelo oposto dele, ó. Quer dizer, subtraí não, somei pelo oposto dele. Então, raiz de 2 mais menos raiz de 2 vai resultar o quê? Em zero. Então, essa resposta não pode ser. O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional? Será que sempre vai ser o produto? Eu acredito que não, porque olha só, se eu pegar o seguinte, ó, π dividido por π dá igual a 1, certo? Então, então se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, agora aqui, se eu fazer uma multiplicação, não vou usar esse exemplo não, que esse exemplo aqui ele fica um pouco mais difícil, eu vou buscar simplicidade para matar essa questão aqui, ó. O produto, vou usar esse mesmo raciocínio ali, ó. Eu não falei que esses dois aqui são números irracionais? Então, olha só, eu tenho um número irracional, que é o 2, eu vou multiplicar dois números, e vou multiplicar por raiz de 2. Olha só, quando eu multiplico aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, existe uma propriedade que ela fala o seguinte: quando eu tenho a multiplicação de dois radicais, eu posso somar os números e colocar eles todos dentro de apenas uma raiz. Ou seja, resumindo, eu posso escrever isso daqui, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, mas só que o 4 está dentro de uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é igual a quanto? Igual a 2. Então, eu fiz ele cair em contradição. Então, a nossa resposta é a questão 24, beleza? Ó, a gente vai entrar mais em detalhes nessa parte bem aqui. Mas não se preocupa que essa daqui é uma questão de alto nível de entendimento aí dos números reais, certo? E a gente fica por aqui. Galerinha, muitíssimo obrigado por assistir a aula e até a próxima. Fui!